de cá, você está entrando nas ondas do Mar ao Bar. Meu nome é Felipe Barbalho, estamos aqui toda semana, todo sábado, episódio novo. Estou aqui com o meu primo querido... Marcelo Lemos, aqui do lado do mar, aqui diretamente do Rio de Janeiro, mais um episódio maravilhoso e onde a gente aqui, mais uma vez lembrando para vocês, do Mar ao Bar, falando sobre futebol e mundo corporativo, fazendo sempre esse link aqui maravilhoso que tem dado pautas, olha, discussões aqui maravilhosas, reflexões. Depois a gente vai olhar em vários canais aí, estão falando muito do que a gente está falando também. Então, cola com a gente aqui. Sempre tem episódio no YouTube, nosso canal no YouTube do Mar ao Bar, no Spotify do Mar ao Bar também. E durante a semana, isso todo sábado, né? Todo sábado a gente lança o nosso episódio. Estamos agora no episódio 13. E durante a semana, cortes maravilhosos, feitos aqui pelo nosso editor maravilhoso, Felipe Barbalho. Sempre aqui no Instagram do Mar ao Bar Oficial, no TikTok do Mar ao Bar e nos shorts do YouTube também, sempre trazendo aquela pitadinha para te chamar para ir assistir o episódio inteiro. É isso aí, Felipe. E hoje a gente vai falar de quê? Qual o tema? Qual o tema? Minha caraça hoje, peço desculpas, minha 3x4 tá destruída hoje, que a semana tá puxada. Tá corrida? Muita coisa. Vai pra lá, vai pra cá, cheio de demanda. Mas quando tá corrida é que tá bom, é bom. Exatamente. Se mantém em movimento. E o tema da semana, Marcelo, vamos lá. O tema da semana já foi um, já foi outro, mudou. A gente, depois de termos 2 episódios aí com convidados... Maravilhoso. Né, um episódio desdobrado em 2 de trabalho no exterior, depois o último aí com um convidado muito especial, né, Dr. Fernando Barbalho, que deu aulas e palestras aqui. E agora estamos de volta nós dois no formato tradicional, porque também temos que falar mais, porque o Dr. Fernando falou bastante no último, e agora esse episódio é até um pouco provocativo a ele. Esse daqui é só para dar voz, só para a gente mesmo. Ele, se quiser, que entre nos comentários e coloque lá a bronca dele. Mas o tema da semana é: qual é o limite do erro? Limite do erro, na verdade. Limite do erro é o nome do episódio. Episódio 13, por que limite do erro? Bom, esta semana tivemos, dentro de uma comunidade que nós fazemos parte, que é a comunidade de torcedores do Flamengo, e temos mais especificamente um grupo da nossa família, que discutimos muito, e é um tema que volta e meia vem à baila, que é... Eu não vou falar o nome dele não, fala você, cara. Eu vou falar porque o Felipe fica muito estressado com esse tema, então não quero estresse aqui. Vamos manter o alto astral desse episódio, boas energias, igual aquela figurinha, boas energias. Vamos falar de quem? Andreas Pereira, que sempre é tema no nosso grupo. Cara, não tem nada a ver o assunto, de repente cai de paraquedas Andreas Pereira. Sempre quem traz esse tema aí é um polêmico do nosso grupo. Não vamos citar aqui o nome para poupá-lo, mas ele gosta de irritar especialmente Felipe Barbalho. É provocador, é pilha, eu sei que é pilha, ele faz com todo bom coração para desanuviar o ambiente. Figurinhas, alegria. Mas o Andrés Pereira, ele está sendo muito comentado essa semana, não só por torcedores do Flamengo, também teve para voltar para o Palmeiras, agora está mais quente, é uma negociação que estaria indo para o Flamengo para jogar um Mundial, a partir do Mundial, ou dizem que só para o ano que vem, porque o contrato dele acaba no meio da outra temporada, então ele já sairia de graça no fim do ano. Então isso daí é um tema que começou a voltar, e nós que acompanhamos canais de torcedores do Flamengo, de influenciadores do Flamengo, como o Fé na Mulambada, o bom canal do Godoy, esqueci o primeiro nome dele agora, Alexandre Godoy, eu acho, falaram sobre esse tema, e é algo que divide a torcida do Flamengo entre
quem está do lado certo e quem é time Andrés Pereira. Mas, enfim, vamos entrar no assunto que é qual o limite do erro? Por que Andrés Pereira deve voltar para o Flamengo ou não? Eu sou contra a volta dele, já ficou claro isso, porque para mim ele é o jogador que, não só eu, né? Tem muita gente boa, inclusive no nosso grupo, que é contra. William Godoy. Godoy. Aqui para sermos justos, o William Godoy. É muito bom o canal dele. Então, nós nos dividimos aí nessas opiniões, porque, por exemplo, para mim, ele é quem cometeu a maior falha individual da história do Flamengo. Isso eu falo há muito tempo. Sempre quando vem o nome dele, eu falo, não é possível. Ele cometeu a maior falha individual da história do Flamengo, mais decisiva da história do Flamengo. E como é que querem que ele volte? Mas falam, mas ele é um bom jogador, tá, mas ele não fez muita coisa no Flamengo. Ele não se justifica essa querência toda em voltar um nome desse. Se fosse um Vinícius Júnior, um Paquetá, que ainda fizeram alguma coisa pelo Flamengo e são super identificados. Não, ele é um cara que também, antes de sair, provou, pode ser boa pessoa, um bom rapaz, penteado bonitinho, aquela barbichinha dele, mas antes de sair, parecia que estava sem noção do que tinha acontecido com ele. Achava que ainda fiz muito pelo Flamengo. Então isso é um tema que a torcida do Flamengo até cansa. Quem não gosta dele cansa isso, porque tem tantas outras opções. Por que vai nesse cara? Então a gente começou a se questionar, será que isso dá um tema para o podcast? Sim, limite do erro. Aquele funcionário que comete algum erro na empresa e é demitido por isso ou não, mas acaba saindo da empresa, e aí há uma oportunidade dele voltar, de ser recontratado pela empresa. Será que vale a pena assumir esse risco, que é não só pela eficiência desse funcionário, né, pelo que ele tem para corresponder às expectativas, mas também pelo ambiente? Porque, sim, o Andrés Pereira pode voltar para o Flamengo e jogar bem, pode funcionar, é uma posição que é carente no elenco, sim, ok. Mas vale a pena esse risco de colocar alguém que o ambiente vai ficar ali inseguro, vai ter qualquer coisa? Aí, para não falar que a gente só fala sobre o Flamengo... Antes até de pedir você dar continuidade, eu queria só falar sobre o Andreas ainda, né? Que eu acho que essa discussão a gente tem bastante. E além desse ponto que você falou, que ele cometeu um erro fatal, né? Fatal. Quem não sabe, ele errou ali na final com o Palmeiras na Libertadores e o Palmeiras fez o gol do título. Simplesmente isso, ponto. Então, né, tudo pra gente ali ganhar e tal, e ele fez isso. Acho que tem uma discussão também que é o quanto vale essa contratação de volta, né? Porque assim, o Andrés não é um cara fora de série, ele é um bom jogador, né? Sem dúvida, mas ele não é um fora de série. Então, o quanto vale comprar essa briga, essa questão com a torcida, com alguns dirigentes, enfim, com a comunidade em torno do Flamengo, né, com a nação, se ele não é nem esse espetáculo todo. E outro ponto que a gente também discutiu, que são aquelas soluções mágicas, né? Então, a contratação dele, a possível contratação dele, vem sendo tratada como uma solução para o meio de campo, para ajudar no Mundial. Aí, apimentando, a gente vai falar sobre isso também, o quanto isso afeta o clima de quem já está, o quanto isso afeta o grupo, o elenco, né? Tipo, então a gente que está aqui, a gente fez esse trabalho todo na temporada até agora, o cara vem para o Mundial para ser o salvador da pátria. Mesmo que ele fique mais, né? Porque comentei sobre isso e alguns falaram, mas ele vai ser contratado só para o Mundial? Eu tinha entendido isso, mas pode ser que fique, né? Mas mesmo assim ele vem para o Mundial, então assim, é meio que chega, e como o Felipe comentou, acho que ele saiu mal, saiu com uma soberba, assim, meio que eu fiz muito pelo Flamengo e tal. Gente, o clube é sempre maior do que o jogador, não existe isso, assim como uma empresa é muito maior do que o funcionário. A empresa é instituição, o clube é instituição, você é uma parte dela. Então, acho que tem um mix aí de coisas de Andreas, né, que não justificam essa... Eu sou menos
Eu sou menos radical do que o Felipe nessa opinião do erro fatal, né? Sim, acho que ele foi péssimo, mas eu avalio muito pelo o que ele é como jogador e com o que as coisas que ele falou, a postura que ele teve, enfim, eu acho que não vale essa volta, né? Então, ele é um exemplo, mas você tem outros exemplos aí para citar, né, Felipe? Justamente. Os outros exemplos que, para não falar que a gente só fala de Flamengo, a gente tentou buscar pela memória aqui, até fiz uns questionamentos a amigos que são torcedores de outros times, mas um nome me veio logo à cabeça para um outro clube, né, que causaria tamanha polêmica, que seria justamente alguém que nesta semana acabou acertando o retorno para um clube no qual, sim, foi muito feliz já, mas também teve muitas tristezas, que é o Renato Gaúcho. Mas não, voltou para o Fluminense, mas não para o Fluminense. Imagina, torcedor do Botafogo, se o Renato Gaúcho fosse contratado para ser técnico do Botafogo agora. Você aceitaria? Valeria a pena? Mesmo isso, vamos dizer, o Renato Gaúcho, até ali quando ele estava mais bem cotado, não como ele saiu agora do Grêmio, na fase que ele estava até cotado para a seleção, vale a pena o risco? Por mais que ele seja um bom cara, seja avaliado como um treinador que poderia encaixar no elenco do Botafogo. Agora, para o Vasco, imagina voltar o Álvaro Pacheco, o rapaz lá da Boa, o senhor da Boininha, que foi o treinador do Vasco, que cometeu vários erros que culminaram no 6-1 do Flamengo. Patético esse rapaz. Não conseguiu nada, saiu, teve pouquíssimos jogos, acho que não chegou nem a treinar 10 jogos o Vasco da Gama e foi embora. Imagina alguém cogitar, não, ele vai voltar, não, temos que contratar um treinador estrangeiro, vamos voltar com ele, que ele não teve muita chance aqui, provar o valor dele. Corinthians, Guerreiro, que saiu escorraçado do Corinthians, mesmo sendo o autor do gol do título mundial. É um cara realmente super bem cotado. Será que o corintiano aceitaria o Guerreiro de volta? Agora ele está com 41 anos jogando no Aliança Lima, está ali encostado na Libertadores, fim de carreira. Mas imagina o Pato que cometeu aquele erro naquele pênalti contra o Grêmio, que o Corinthians foi eliminado, deu aquela cavadinha, o Dida, acho que se não me engano foi o Dida que pegou. Um outro, no São Paulo, um goleiro que, aí foi um amigo tricolor que falou isso, Alencar, que aí para quem não lembra foi o goleiro que tomou os 7 gols no 7-1 contra o Vasco, em São Januário, que o Rogério Ceni foi expulso, ele entrou, falhou, tomou os 7 gols, uma goleada histórica. Não, o Alencar tá agarrando muito agora no 15 de Piracicaba. Não, 15 de Piracicaba não, que o Fula não é um 15 de Piracicaba. Mas, sei lá, ele começa a agarrar, não sei nem se ainda tá jogando, mas se fosse o caso. Então, vale a pena você assumir o risco de trazer um cara desse? Essa que é a grande questão. Qual o limite do erro que você suporta numa equipe de funcionário, não só para você avaliar ali a volta, uma recontratação, ele saiu da empresa e tal, você evoluiu, fez cursos, passou por outras várias empresas, provou o seu valor e tal, não é nada de destaque, mas será que vale a pena voltar? Essa é a questão do nosso podcast central. Assim, na verdade, ele deve voltar? Deve ou não? Porque poder, tudo pode, né? Na verdade, eu até fiz eu escrevi aqui bonitinho aqui na pauta, poder tudo pode, teoria, né? Perdoar é uma coisa muito nobre, todos temos que perseguir o perdão, né? Como mas assim, é aconselhável você tomar esse risco, uma coisa assim que você pode ter outras opções. Você tem vários outros funcionários para contratar, vários outros jogadores. Será que vale? E aí, Marcelo, assim, a sua opinião você já deu, não é tão radical contra o André, no caso, né, do futebol. Mas em relação assim, ao mundo corporativo, você como alguém que também lida com pessoas na sua empresa, e como a empresa, o mundo corporativo tem certas estruturas, certos funcionamentos ali dentro que garantem assim, você avaliar esse risco, você diminuir o potencial de crise dentro de uma situação dessa?
Sim. Primeiro que acho que na questão do futebol ainda, né, Felipe, a gente está lidando com paixão também, né? Então vale assumir esse risco com um esporte que move tanto, mexe tanto com a paixão das pessoas, né? Então acho que é mais arriscado ainda, né? Então a gente não está falando de foras de série, né? Tá falando de foras de série, a gente está falando de jogadores aí que, ok, ou treinadores, né, que são bons, mas tem outras opções, iguais ou melhores. Então eu sempre acho que não vale arriscar nesse sentido aí do futebol, né? Discordamos até na opinião do Renato Gaúcho, né? Eu acho que o Renato Gaúcho deveria assumir a seleção brasileira nesse momento. Felipe acha que não, mas eu acho... Só se fosse para garantir que o Felipe Luiz não iria. Não, isso também, mas eu acho que hoje, o momento que a seleção passa, o Renato Gaúcho tem o perfil ideal, no meu ponto de vista, aí, de grupo, de entender, enfim, o Felipe discorda, mas eu acho que não. E sobre as empresas, Felipe, sim, existem regras, existem processos, né? Então tudo depende muito de como a pessoa saiu, né? Então, pediu demissão, foi demitido por qual motivo, né? Por quê? O que aconteceu? Foi algo grave? Foi algo que macula, né, a imagem e o profissionalismo daquela pessoa? Pediu demissão por quê? Foi para concorrência? Pediu demissão, mas saiu mal, né? Falou um monte de bobagem depois que pediu demissão. Então, acho que, primeiro, todo profissional tem que lembrar que o mundo é uma ervilha, né? E dá muitas voltas, e na minha carreira aí, o que eu mais vi acontecer toda hora é tu encontrar com alguém naquele momento ali, trabalhei com ele, conheço ele, e aí vem os comentários, né? Então, acho que a primeira coisa é você não sair mal, né, de lugar nenhum, né, tentar você ter uma carreira aí para deixar as portas sempre abertas. E geralmente as empresas têm os seus processos definidos, né, então delimita, e aí dependendo, né, se você foi demitido, se você pediu demissão, então delimita um tempo, por exemplo. Então, olha, saiu bem, tá tudo ok, dentro ali das regras, né, que estão escritas, definidas, pode voltar a ser recontratado daqui a 5 anos. Né? Então, depois de 5 anos, vai lá e volta. É uma pessoa meio que fora de série, por uma posição que a empresa está precisando muito. Aí, a exceção da regra, né? Saiu, foi para concorrência, mas cumpriu todos os acordos que haviam e tal, pode voltar depois? A gente já viu vários casos de pessoas, inclusive, que saem buscando uma ascensão de carreira, uma promoção para uma outra empresa, e depois volta para outra empresa, né? Mas foi tudo bem, foi bem. E as pessoas que cometem erros, né, Felipe, fatais, assim, é muito difícil, né? É muito difícil. Então, uma pessoa que não segue os procedimentos determinados da empresa, uma pessoa que não sabe gerir ou lidar com pessoas, então comete assédio, comete, né, falhas gravíssimas em termos de gestão, é muito difícil, eu diria que quase impossível essa pessoa, esse profissional, retornar para a empresa, né, porque hoje mais ainda, né, tem todos os controles digitalmente, né, tá tudo lá digital, tá tudo lá, então o time de atração, né, geralmente já tem todas as informações. Quando o Felipe bate ali numa empresa, né, se candidata para uma vaga, você já tem como buscar todo o seu histórico ali, se ele já passou pela empresa, se não passou, como é que foi. Então eu diria que tem que tomar muito cuidado, né? Então, acho que fazendo um paralelo com o erro aí do Andreas, ou do Renato, que depois você pode contar até para quem não sabe o que aconteceu, Renato e Botafogo, né? Não voltaria. Se fosse numa empresa, né, no mundo corporativo, não voltaria mesmo, né? Então, acho que não só
pelo que fez, mas pelo que fala, pela postura. Então, acho que uma coisa que cada vez mais está importante no mundo corporativo é a sua postura profissional, né? A etiqueta profissional. Então você tem que saber o que fala, onde fala, como fala, né? Ter todos os cuidados, mas ainda no mundo que a gente vive hoje, um mundo diverso, né? Com uma cultura de inclusão, de equidade. Então você tem que estar sempre muito atento a tudo que você faz e tudo que você fala, né? Tem a história do Renato. O Renato Gaúcho, para quem não sabe, em 1992 ele era jogador do Botafogo, arrebentou no Campeonato Brasileiro na fase classificatória, na fase final. É um dos responsáveis pelo Botafogo um dos principais responsáveis pelo Botafogo ter chegado na final contra o Flamengo. E aí, no primeiro jogo da final, o Flamengo fez 3-0 no Botafogo. O Renato Gaúcho até tomou 2 dribles humilhantes do Júnior. E entre o primeiro e o segundo jogo da final, ele era muito amigo do centroavante do Flamengo, o Gaúcho. E ele até fala isso no Podpah, ele conta a história, né? No Charla. No Charla, não foi no Podpah, é no Charla. Conta, que a gente já indicou aqui, né? Conta um pouco melhor sobre como é que foi a história, que tinha sempre os apostas, que ele já tinha programado o churrasco e não chamaram a equipe de reportagem, que foi até o Tino Marcos, da Globo, não chamou a equipe de reportagem para cobrir ali o churrasco. Mas o fato é que ele fez um churrasco entre um jogo e outro com um amigo dele, que era centroavante do Flamengo, e dando carninha na boca do Gaúcho, e aquela resenha ali. E os torcedores do Botafogo ficaram pau da vida, acharam que ele estava fazendo pouco da derrota do Botafogo, né, que quase praticamente decidiu a parada ali, e exigiram que ele não jogasse o segundo jogo, e ele não jogou o segundo jogo da final contra o Flamengo. E acabou sendo 2-0. O Flamengo abriu 2-0, o Botafogo conseguiu empatar 2-2, mas o Flamengo foi campeão brasileiro de 92. Então, essa foi a treta aí. E aí, hoje em dia, o torcedor do Botafogo ouve Renato Gaúcho, fica pau da vida. Nem ele fala também no podcast lá, ele fala, no Charla, conta, ele fala, não, eu assumiria Botafogo e tal, mas tem gente lá, né? Ele até fala que não revela tudo, né? Mas, enfim, tem essa treta aí. Mas eu vou fazer algo que tá fora da pauta aqui, eu vou levantar uma questão para você. Que não é o Andrés, é Flamengo, mas não é Andrés. O Gabigol não cometeu um erro fatal. Ele não cometeu um erro fatal, mas saiu mal do Flamengo. Quer dizer, saiu bem mal, né? Ali fez os gols, se salvou ali com aqueles gols, mas vinha dos últimos, né? O último ano, muito mal, né? Então, e a entrevista dele, enfim, você acha que ele, traçando um paralelo com o mundo corporativo, se fosse no mundo corporativo, um fora de série ali, virado para a lua, né? O cara decisivo, para as horas decisivas, né? Você recontrataria ele? Eu acho que o caso do Gabigol é um pouco diferente, acho que ele seria recontratado, né? Ele não fez nada muito grave, né? O Gabigol foi uma questão de postura, né? O Gabigol é infantil, né? É imaturo, né? Então ele é marrento, né? Ele acha que era mais do que também os outros jogadores, o clube, enfim, né? Mas ele foi muito decisivo em vários momentos para o Flamengo, né? Então acho que isso pesou muito, inclusive, como você estava falando aí, eu acho que foram quase 2 anos aí bem meia boca, né? Mas diante de tudo que ele tinha feito, ele ainda continuou com moral, né? Treinadores tentando colocar ele para jogar, para fazer. Então, eu penso que o caso do Gabigol a avaliação seria muito mais por performance do que pelo que ele fez. Eu entendo que hoje, se surgisse esse papo, que eu também não quero o Gabigol de volta no Flamengo, para mim já foi, passou, outra fase,
Mas se surgisse isso hoje, o que a atual comissão técnica avaliaria é a performance. Como é que ele está? Né? Como é que vem os últimos anos dele? Como é que ele está atualmente? O que ele tem entregue? Como é que ele está fisicamente? Então, eu penso que ele não entra nesse grupo de não volta mais. Acho que ele encontraria muitas barreiras dentro do Flamengo. Deve ter uma ala dentro do Flamengo que é bem contra Gabigol, né? Mas ele criou uma história, né? Ele marcou a história. Mas a questão da performance, não entra a postura dentro do pacote da performance? Ah, sim, acho que sim. Mas Felipe, eu acho que assim, falando de mundo do futebol, talvez seja avaliado com muita fanfarronice que ele fez, né? Tem o caso do doping, né, que é muito grave, inclusive acho que ele tá para de novo aí ser julgado e tal, que entra nessa coisa de achar que está acima de tudo, que não vou fazer, vou para ali, vou para cá. Então, acho que de tudo dele, assim, de postura, de comportamento, falou bobagem do Flamengo também, né? Quando estava porque são erros, né? Porque são erros fatais, mas são erros também. São erros. Eu acho que no combo, não seria reckontratado. Teve o lance da camisa do Corinthians lá, tomando a cerveja também, que para mim aquilo ali foi tudo, né? Tudo é para sair mesmo, vamos colocar na mídia, que é mais uma vez, que infantilidade, entendeu? Então, eu acho que esse é o que a gente fala, né? Ídolo é esse aqui, ó. Esse aqui é o ídolo. Júnior, Leandro e tal, né? Essa galera aí. Mas esse é o ídolo. Então, para quem tá ouvindo, ele tá mostrando a camisa do Zico. Isso, a camisa, perdão, verdade. Quem tá no Spotify, me perdoe. Zico é ídolo. Zico é ídolo, não tem. É dentro e fora de campo, é perfeito. Ele é perfeito. E eu acho que colocaram o Gabigol numa prateleira que não é para colocar, né? Então, fomos emocionados demais. Então, acho que te respondendo diretamente, no combo, ele não voltaria, porque ia entrar isso tudo, da postura, dos fatos que aconteceram e performance, então não voltaria. A questão de recontratar alguém que cometeu um erro fatal também depende muito do momento da empresa, né? Você chegou a tocar um pouco nisso. Momento da empresa e também do jogador, do funcionário, né? Do clube. Enfim, quando a gente fala empresa, fala clube, fala jogador, funcionário. Depende do momento dos dois. Se a empresa precisa muito de um funcionário com aquele perfil e aquele perfil que está ali no mercado disponível, tem aquela tratativa de repente voltar um funcionário, mas que já cometeu um erro. Depende também muito desse momento. Por mais que tenha essas avaliações, às vezes, por exemplo, um gerente muito influente pode passar por cima e falar, não, eu preciso desse cara na minha equipe. Ah, mas ele já cometeu um erro. Não, mas eu preciso dele aqui. Como é que contorna uma situação dessa? Então, eu acho que a gente tem que dividir aí esse tema, porque muito difícil hoje numa empresa grande, o Felipe ir lá e falar, não, problema, matei no peito e vou contratar, e não vai funcionar. Não tem que bancar assim, não. Cara, isso é muito difícil. Vamos lembrar, né, só para todo mundo aqui, que a gente está falando de erros, né, absurdos, né? Vamos lá, sei lá, um cara que trabalha no financeiro e não provisionou algo que a empresa deveria pagar lá para frente, e isso gerou multas absurdas. Estamos falando de algo assim, né, grande, porque lembrando que mais do que nunca hoje em dia existe um incentivo, entre aspas, ao erro. Então você pode errar para você acertar, né? Aquela metodologia, filosofia ágil, né? Você
testa até você. Então a gente está falando aqui de erros cruciais, tipo Andreas Pereira entregar a bola para o gol, né, do Palmeiras. Então, penso, Felipe, que numa empresa grande é muito difícil, cara, porque, como eu falei, é muito difícil ter alguém que é insubstituível, um talento assim, absurdo, né? Então, eu penso que numa empresa grande, nem o momento da empresa e nem o momento do colaborador, né? Acho que é aquilo. Não, é assim e vamos em frente. Não é não. Oi? Não é não. Não é não. E se acontecer, como você falou, ter alguém lá que chega e banca, sei lá, pode ser o CEO da empresa, né? O BPR. O CEO ninguém vai questionar nada. É um problema, porque essa pessoa vai viver sob os holofotes de todo mundo, esperando ali acontecer alguma coisa para, né? Olha, eu falei, eu disse e tal, parará. Aí já numa empresa menor, uma empresa pequena, numa empresa quase que familiar ou numa familiar, acho que isso é totalmente possível de acontecer. Totalmente. Falamos com todos os públicos, a gente tem que lembrar disso. Hã? Nós falamos com todos os públicos, a gente tem que lembrar disso, que a gente fala quase sempre aqui de empresas, de referenciais de empresas grandes e tal. Sim. Como o Marcelo trabalha numa empresa muito grande, eu também já trabalhei em empresas muito grandes, meu referencial também é muito esse. Mas também empresas menores, médias e menores, a realidade muda um pouquinho. Sim, total, aí muda total, porque aí sim, mas o Felipe é aquele, ele é o sobrinho do não sei quem, e ele é fenomenal, ele realmente, mas olha, ele cometeu aquela falha, mas ele daí já passou por outras empresas, já deu uma capinada, ele melhorou, ele evoluiu, vamos contratar o Felipe. Cara, é totalmente possível. Amadureceu. E que é uma verdade também, né, Felipe? Também é uma verdade. Dependendo da época que esse profissional cometeu o erro, em que circunstâncias foi, tem muita coisa envolvida. E ele pode ter evoluído, pode ter crescido, pode ter passado por várias empresas, né? E hoje está ali muito bem profissionalmente, né? Então, e aí também, se a gente está falando de muitos anos depois, até numa empresa grande isso pode acontecer, né? Aí já virou muito a página, já passou muita água debaixo da ponte e o profissional pode voltar. Mas numa empresa média ou pequena, isso, uns 5 anos, o quê? Não, o que eu tô falando, que eu tô lembrando, o Andrés Pereira cometeu erro há 5 anos. Sim. Mas 4 anos, né? 4 anos para completar. Foi 2020? Foi 2021, na verdade. 4 anos. Sim. Mas como eu te falei, é diferente. Acho que aí a gente lida com paixão, a gente lida com um monte de coisas que são muito peculiares do futebol, né? Então acho que, de certa forma, então é dividir isso. Assim, acho que uma empresa grande, muito difícil. E numa empresa menor, uma empresa pequena, média, as coisas são mais flexíveis, né? Porque, vamos lá, quanto maior você mais processos, mais fluxos e mais regras precisam ter, porque senão vira uma bagunça, né? Não à toa, né, nas empresas grandes tem compliance, tem uma auditoria, tem uma série de áreas que regem, né, todas as normas e regras da companhia, porque senão, você imagina, né, todo mundo ia poder fazer tudo e aí você perde o controle total. Já numa empresa menor, muitas das vezes as decisões são tomadas pelo gerente daquela área, pelo dono da empresa, né, então é diferente. Até lembrei aqui de alguém que cometeu um erro bem grave, ficou bem marcado, a gente falou no último episódio sobre esse episódio triste da história, que aí eu vou, mais uma vez, momento aqui mexendo, tá nesse livro aqui, da Copa do Mundo de 82, da tragédia de Sarriá, que é o Toninho Cerezo, que deu aquele passe no meio ali, cruzou, né, que hoje em dia é muito comum isso, mas antigamente o sistema defensivo não fazia essa loucura que hoje em dia, loucura não, né, que é treinado. Mas não fazia essa saída de agir, não via essa saída de bola que hoje em dia você tem cruzar a área, né? A bola cruzar a área, isso é loucura.
loucura que hoje em dia cruzar o campo de defesa. Foi o que o Toninho Cerezo tentou fazer naquele passe que o Paulo Rossi interceptou e fez um dos gols da Itália. Se eu não me engano, foi o segundo gol. Se eu não me engano, foi o segundo gol. Sim. O terceiro foi do escanteio. Mas o Toninho Cerezo ficou muito marcado por essa falha. Eu me lembro, assim, eu tinha 6 anos, né? Mas eu me lembro crescendo e ouvindo isso. Pô, o Toninho Cerezo, pô. Sim. E é um cara que era muito bom. Tanto que 10 anos depois, foi em 92, título do São Paulo Mundial, pô, o cara jogava pra caramba. Já velho, né? Sim. Jogou pra caramba. Eu não me lembro se ele chegou a voltar pra seleção depois de 82. Aí os universitários vão ter que falar aí nos comentários, mas Toninho Cerezo ficou muito marcado por esse erro. E ele jogou na Roma, e eu, quando fui morar na Itália em 84, 85, só falavam Falcão, Cerezo, Falcão que era o rei de Roma, que tinha sido campeão, e o Cerezo que era muito bom. Então, assim, outro exemplo de um jogador que ficou marcado aí na seleção tem isso também. Aí o jogador comete um erro fatal, para voltar a ser convocado é difícil. Verdade, com certeza. E aí não só você chegou a tangenciar isso aí, você falando, que é uma última questão aqui também que na pauta a gente pensou, foi justamente, beleza, foi acertado que vai voltar, o jogador vai voltar, o funcionário vai voltar. Como é que fica o clima da equipe? Se ele cometeu um erro, foi um erro que prejudicou alguém, que prejudicou uma equipe toda. Como é que fica o clima de quem está ali, por exemplo, os jogadores do Flamengo? Pode ter gente que deve ter ficado muito pau da vida por ele ter feito aquele erro, mas claro, o jogador já tem às vezes uma consciência melhor de, já errou em outro jogo, é comum esse discurso de jogador. Mas como é que fica o clima dos colegas de trabalho? Como resolver essa bananosa e, né, o cara que voltou para a empresa cometeu um erro muito grande? Eu até imagino que, sei lá, no futebol o jogador é mais corporativista, então de repente passa um pouco mais a mão na cabeça, né, e tal, mas de qualquer forma gera-se uma desconfiança, e ao mesmo tempo que é corporativista, é competitivo. Todo mundo ali tá para pegar o seu lugar ao sol, né? Eu lembro de um amigo que tentou a carreira de jogador, né? Fez aquela coisa toda desde criança e tal, e aí as decepções do futebol, né? Talentoso, jogava muito, chegou aí pro Atlético Paranaense, chegou lá, os caras não botaram ele nunca para jogar, como júnior ainda, né, e tal. Aí saiu, abandonou o futebol, foi trabalhar em empresa e tal, aí depois chamaram ele para jogar no Bangu aqui no Rio, né? Ele falava que os treinos, meu amigo, era arranhão, soco, tapa e vambora, guerra das carnes. Era todo mundo querendo seu lugar ao sol. Então aí você imagina num ambiente desse, né? E aí acho que também tem uma diferença entre clube pequeno e clube grande, né? Estrutura, não, sem estrutura, cada um por si, aí é aquilo, né? Esse malandro tá voltando aí, meu irmão, ele já vacilou, que parada é essa, não vai entrar aqui. Então acho que depende muito também do grupo que tá ali naquele momento. Qual é o grupo, né? Então, trazendo de novo o Andrés como exemplo, né? Se ele volta para o Flamengo, tem muita gente daquela época, não tem, o grupo está renovado. Se tem muita gente daquela época, esses caras gostavam dele também por outras coisas que ele fazia e vão relevar isso ou vão ficar pé da vida ainda e, para que esse cara voltou? Mas eu penso que de uma forma geral, tanto no futebol quanto na empresa, não é fácil, Felipe. Aí o líder, o treinador, o gestor na empresa vai ter muito trabalho.
muito trabalho com o time, um trabalho de gestão muito próximo, né? Então ali fazendo one-on-one, chamando o time ali, né? Fazendo integração, trabalho de team building, né? Então delegando coisas para essa pessoa, né? Para demonstrar que, né? Ele está ali de novo, que mudou, mas é um risco para o gestor desse grupo, desse time, dessa equipe, né? Seja no futebol, seja no mundo corporativo. Vai dar uma balançada de alguma forma, porque, meu querido, em qualquer lugar tem sempre aquele que vai ficar e vai ficar ali no ouvido dos outros até convencer um, que aí convence o outro, e aí já vira um problemaço, né? Então não tem time perfeito, né, com todo mundo que pensa da mesma maneira, e é assim, é bom também, né, pensamentos diferentes, mas sempre tem uma erva daninha ali que vai azucrinar, né? Então eu acho que seria muito difícil, cara, é um trabalho muito difícil, porque muitas vezes, quando não é isso, né, e você contrata alguém, por exemplo, tá, surgiu uma vaga no teu time, e aí você traz alguém de fora e não promove alguém do time, por exemplo, já é um problema. É um problemaço. Porque às vezes você precisa oxigenar, né? Você precisa dar um gás novo pro time, você precisa de alguém com skill de fora que não tem ainda dentro do teu time. É difícil do time entender, cara. Você tem que fazer todo um trabalho. Imagina alguém que as pessoas sabem que cometeu um erro, que foi um erro muito grave, e essa pessoa tá voltando. E aí tem que ver que motivo está voltando. Porque é amigo do chefe? Porque foi imposto por alguém? Então também tem todo esse cenário em volta de porquê da volta dessa pessoa. Se foi por mérito e porque precisa para aquela vaga, ameniza um pouco. Mas se foi porque é amigo do chefe, se foi porque o diretor deu um top-down e tem que voltar agora. Então o cenário ele pode ser minimizado ou ser piorado, dependendo da circunstância que vai ser a contratação de volta dessa pessoa. E no cenário do futebol, como é muito competitivo, né, cara? Então, assim, é um aí que tá chegando para tomar minha vaga. E esse cara aí, não entendo porque ele tá aqui. Ele cometeu a pior falha nos últimos tempos na instituição. Por que esse cara tá fazendo aqui? Aí começa aqueles boicotes e, né, não toca a bola no treino, né? Enfim, a gente sabe o que acontece no futebol e isso acontece também no mundo corporativo. Confiemos no Felipe Luiz, que ele vai saber qual decisão melhor para tomar, até porque ele jogou aquela final, né? O primeiro gol do Palmeiras foi nas costas dele. Então, ele sabe, se decidir vir o Andrés Pereira, vai ter que bancar. E eu vou pressionar. Não vou estar na arquibancada aí no Maracanã, mas vou começar a cornetar Felipe Luiz, porque vai ser a decisão, se passar no crivo dele, já vai começar a ficar com a pulga atrás da orelha. Mas aí o nosso veredito, então. A gente tem que ter um veredito aqui. Sim. Nesse programa. Sim. O veredito peraí, aqui, ó. Aqui dá pra ver, ó. Quem não tá vendo o Spotify, eu tô com aquela mãozinha de curtir pra cima assim, ó. Que nem um imperador romano, ó. O meu veredito já é assim. Desde o começo desse programa, não me convenceu. Andrés Pereira não tem que voltar, não. Pelo amor de Deus, que esse vídeo viralize por todas as redes do Flamengo. Não, e o seu veredito? Meu veredito é dedinho para baixo também, não curtir, não tem que voltar, não faz sentido. Não faz sentido. Eu acho que a amarração desse episódio seja o melhor profissional possível na sua carreira, né? Seja no futebol, seja numa empresa, dê sempre o seu melhor, faça o seu melhor. Errar, você vai, né, cometer suas falhas, mas tome muito cuidado, porque um erro pode ser fatal e te dar um carimbo ali ruim, né, para a tua carreira. E isso mudar toda a tua história para frente, né? Principalmente se você quiser retornar para esse local onde você trabalhava. Então, estudar, aprender o tempo todo, ter bom relacionamento, para cima, para baixo, para os lados, né? Teu
teu ecossistema todo de relacionamento você tem que manter sempre vivo, sempre bom e fazendo o teu da melhor maneira possível, né? Eu até tenho que fazer um grande parênteses aqui, porque eu lembrei no meio, agora que lembrei no meio, esqueci, aí agora lembrei de falar, agora aqui nessa amarração, mas eu acho que cabe ainda. Eu sou um exemplo de alguém que saiu de uma empresa e voltou, mas eu não cometi um erro fatal. Fui demitido, mas não foi por um erro fatal, nem nada disso. Foi por questão mesmo de gerência que entrou, e enfim, todo mundo sabe dessa minha história, que não vou ficar aqui também acusando, foi perseguição, não, mas enfim, saí de uma empresa e voltei. Eu trabalhava há 6 anos numa empresa, grande empresa, voltei depois de, vamos ver aí, depois de 7 anos, uma outra situação, e depois fiquei 9 anos nessa empresa. Então, assim, a Rede Globo de televisão. Mas, assim, voltei para uma empresa e podia ter gente lá dentro que... Tinha gente da época que eu era antes, né? Mas podia ter gente ali que podia olhar com desconfiança e tal, sim. Mas, por exemplo, eu não senti isso em nenhum momento, até porque eu não tinha cometido um erro fatal, nem um erro grave, nenhuma falha assim. Mas foi super bem recebido pelas pessoas, acho que também pela situação que eu saí, todo mundo sabia, porque eu tinha saído numa situação assim, que não tinha sido culpa minha, não tinha sido um erro grave. Então, voltei, fui bem recebido e fiz uma outra história boa depois de 9 anos nessa empresa. Então, não tive nenhum problema. E, ao mesmo tempo, também eu conheço colega de lá que saiu por um erro grave e voltou, teve a oportunidade de voltar. E voltou e está performando bem, até hoje está lá. Então, assim, acontece de tudo. Mas o André no Flamengo, não. Não gostou? Engaja no comentário. Estamos encerrados do tema. Agora está na hora de dividir a conta. Vamos dividir a conta. Vamos dividir a conta aí do último episódio, que foi episódio... A gente não falou o número do episódio no último, sabia? Ah, não? Eu acho que não, tenho quase certeza que não. Porque no começo ali a gente começou a falar e tal, aí meu irmão entrou... Eu estava emocionado porque o Dr. Fernando estava no episódio, então a gente ficou emocionado. Aliás, muito obrigado, Fernando, maravilhoso, aulas e aulas. Aulas e coraçõezinhos subindo. Quem não viu esse episódio 12 não sabe o que está perdendo, gente. Não sabe o que está perdendo porque tá rolando promoção de livro. E é verdade, é verdade. De livro. Tínhamos esquecido disso. Estamos distribuindo livros aqui no podcast. Pô, já falando sobre o livro. Falando sobre este livro aqui, Futebol, Manual de Remontagem, escrito por Fernando Barbalho. E ele disponibilizou no podcast, falou, olha, tem livros, quem me procurem, fizemos uma promoção nos stories. Tem gente que já vai ganhar o livro, vai receber em casa. Vai receber, vamos compartilhar e quem engajar mais aqui também, nesse episódio, também vai ganhar. E vamos dividir a conta, ficamos emocionados no último e teve emoção também nos nossos comentários aqui. Vamos dividir a conta primeiro com só botou a sigla PSJR50, entrou no YouTube, no comentário do YouTube e colocou lá, que aula, exclamação, Fernando é fera, exclamação, um dos meus ídolos, exclamação. Pô, se não é um fake dele, eu diria que a Isabela tem que começar a ficar preocupada, hein? Muito merecido, deu aula. Muito. E nesse caminho, teve um outro comentário também do nosso querido Minduim, né? Nosso querido, esse aí já é aqui, já faz parte do nosso programa, colocou cadeira fixa para Dr. Fernando, exclamação. Gente, a galera, gritando, cadeira fixa para Dr. Fernando. E ponto. Resistimos. E não satisfeitos,
Esse aí mandou áudio pro Felipe falando e tal. Muito bom, particular, público particular. Doutor Fernando matou a pau. Aliás, o corte que a gente colocou na quinta-feira tá sensacional. Procura lá o corte de quinta-feira. Doutor Fernando batendo na mesa. Se revelando. Eu discordo! Foi bom. Não, discordaram dele, aí ele ficou pau da vida. O verdadeiro Fernando da arquibancada do Maracanã. Foi muito bom, foi muito bom. Mas vamos ter outros convidados. Doutor Fernando talvez volte também com o tema. Vamos ver. Estamos em negociações, que a produção não para. E agora está na hora de quê, Marcelo? Pegar a onda. Vamos pegar a onda. Bora. A gente tem que criar vinhetas, hein, Felipe? A gente tem que criar vinhetas para essas partes. Falar com o Jay-Z. Jay-Z quer nada com trabalho. Qual é a tua onda essa semana aí? Minha onda, essa semana eu não vou indicar série, não vou indicar filme, não vou indicar nada. Essa semana eu vou indicar Mindfulness. Cara, o mundo tá muito louco, né, Felipe? Então, acha alguma coisa para você praticar o Mindfulness, que é a prática que envolve você estar 100% presente no momento, né? Ali com consciência, sem julgamento, tentando fazer uma coisa de cada vez, né? As pessoas pensam, é meditar. Não, é presença, é foco. Se tu tá numa reunião, fica numa reunião, não fica no celular junto, não responde e-mail. Se tu tá vendo um filme, tá vendo uma série, foca naquilo. E tenha seus momentos também de você com você mesmo, porque, gente, precisamos cuidar da nossa saúde mental. Tô um pouco assustado com as coisas que eu tenho visto, que eu tenho escutado, que eu tenho presenciado de algumas pessoas muito próximas, relatos também de outros. Então, pratiquem o Mindfulness. Leia sobre isso, pesquise, vai no YouTube, vai no ChatGPT, procura e vamos centrar, vamos viver o presente. A gente está muito preocupado com o futuro, preocupado com o passado, vamos viver o presente. Essa é a minha dica aí, minha onda. Surfem essa onda comigo aí. Ótima dica, e eu até tenho com este podcast, com outras iniciativas aí que eu tenho tomado em relação a trabalhos, eu tenho dedicado muito em ficar com o celular, com o Instagram, rede social, postar e editar os vídeos e ficar ligado ali. Então a gente fica com a cabeça, eu também sempre, como trabalhei muito com online, jornalismo online, também era sempre várias janelinhas abertas, né? Então é algo que eu hoje em dia, por exemplo, eu também presto muita atenção, e como eu tenho uma rotina aqui, eu treino capoeira 4 vezes por semana, e ainda tenho uma pelada que eu jogo mais um outro dia, então assim, são 5 dias na semana que eu, pelo menos ali, o tempo que eu vou para o lugar e volto para fazer essa atividade física, a atividade física em si, também é algo que não é um mindfulness total, mas assim, você acaba que você está ali engajado em fazer uma coisa só, né? A atividade física você foca, ali na capoeira, se eu demora eu tomo uma penada, então tem que estar concentrado. E o dia que eu vejo que eu estou um pouquinho pensando em outra coisa, o professor já, aí, tá errado, tem que estar aqui, não fala especificamente comigo, mas eu sei que o recado bate aqui, né? Então, é uma dica muito importante. E assim, bom você falar isso, eu acho que a gente sempre que puder falar, né? Eu não sou muito de postar essas coisas e tal, mas às vezes até posto, mas eu concentro também meu foco no esporte, né? Então eu pratico meu futevôlei, a musculação, caminhada, enfim, tô ali sempre e sempre tô tentando voltar para alguns esportes que eu já fiz, tô namorando de novo aí o jiu-jitsu, tentando encaixar um tempo, né? E essas coisas aqui, tipo a criação do nosso podcast, as palestras que eu faço, enfim, são coisas que
tu vai saindo também do seu dia a dia de trabalho, tirando foco e focando naquilo ali, né? E tem que ser prazeroso. A gente conversou muito sobre isso, né, Felipe, quando a gente criou isso aqui, que tem que ser prazeroso. Então, dá trabalho, obviamente que dá trabalho, tem todo um pré, um durante e o pós, né? Mas a gente falou, tem que ser equilibrado, né? Não vai ser nada para tirar a gente do sério e estressar, e tem sido. Então, você tem várias maneiras. Acho que a prática de esporte é independente de qualquer coisa, né? Para o teu corpo, tua mente está sempre oxigenada, então, mas encontre o seu para você poder dar um foco aí, né? Porque é aquilo, ninguém consegue praticar nenhum esporte com o celular ali na mão, né? Então, você força a não estar ali, porque esse objeto aí que tira o nosso foco de hoje em dia, né? De muita coisa. Tua onda? E a tua onda? Minha onda é o meu coleguinha Andrei, o nome dele sempre foi difícil de falar, Rastock. Ele é um rapaz que ele foi passaporte daquele programa Passaporte Esporte. Legal. Eu tentei, sabia isso, cara? Chegou a tentar, assim, no início, mas aí depois eu vi que, né, tinha alguns pré-requisitos que eu não atendia, mas era um projeto legal esse Passaporte Esporte TV. Isso, né? Eram jovens, se eu não me engano, recém-formados, que foram para vários... Teve mais de um ou dois, 3 ciclos, que eles foram para vários lugares do mundo pelo Sport TV para serem correspondentes tipo júnior, né, num lugar desse, para fazer uma coisa um pouco diferente ali, não de pessoas que tivessem num estágio mais avançado de carreira, mas ele foi de uma turma que eu trabalhava na Globo na época e eu fazia futebol internacional e tivemos uma relação ali que ele foi para o Marrocos, se eu não me engano. Foi para um país assim, eu acho que foi para Marrocos, sim, se eu não me engano. E aí, enfim, conheci ele dessa época, e depois também cruzei ele em outros lugares do Sport TV. E ele tem um canal que é o Por Onde Andrei. Que interessante. Andrei, que o nome dele é Andrei. Então ele agora. E ele começou a fazer vídeos de TikTok, Instagram, e aí criou esse canal no YouTube. Que ele faz coisas sensacionais, histórias sensacionais, porque ele pega coisas assim, uns detalhes que aparecem e vai destrinchando, fazendo uma reportagem disso. Então, por exemplo, me chamou a atenção, porque hoje eu vi um vídeo dele, que ele começou, sempre me chamou a atenção, o Djalminha sempre aparecia com uma camisa do The Smiths. Ele falou, aí descobriu que o Djalminha era fã do The Smiths. Aí teve uma entrevista que o Djalminha deu na Espanha, na época que jogava na Espanha, que tinha uns companheiros dele no Flamengo que conseguiram uns discos para ele quando o Flamengo excursionou para a Inglaterra. Aí entrou numa história do Rogério, ex-zagueiro do Flamengo, o Gelson Baresi também, zagueiro do Flamengo. Quando foram, aí o Rogério conta a história, que ele ficou... Olha, é sensacional, vamos botar o vídeo aí para vocês verem. Que o cara, ele cada coisinha que ele puxa, vai puxando detalhezinos e... O Felipe me mandou esse vídeo aí do Djalminha, The Smith, realmente é muito interessante. Muito bom mesmo, cara. E... Tu até falou, né? Jornalismo puro, né? Jornalismo purinho. E agora é a hora. A hora da saideira. Saideirinha, né? É a hora do... Saideira. Então, galera, lembrando, né? Acho que esse episódio também foi legal. Lembrando que a gente está no YouTube do Mar ao Bar, todo sábado, até 23h59, a gente sobe o nosso episódio. Estamos no Spotify também do Mar ao Bar, Instagram do Mar ao Bar Oficial, TikTok do Mar ao Bar. Então estamos sempre aí colocando nossos episódios, shorts, e é fundamental a participação de vocês. Então, assim, fica muito mais legal, fica muito mais gostoso quando a gente pode falar aqui um comentário, igual a gente falou hoje, 2 comentários, o que a gente recebe no paralelo também dos amigos e das pessoas acompanhando. Então, participem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal no YouTube, né? Pra gente poder... Porque isso não é nada, dá uma estimulada na gente, a gente querer fazer mais, querer produzir mais. E com certeza vamos seguir um caminho aí de
trazer pessoas, né, para participar e a gente poder entrevistar. Foi um formato que a gente gostou, né, com o Fernando, e a gente vai com certeza convencer mais pessoas de virem aqui e trocar. Então é isso, galera. Episódio 13 no ar, bombando. Até mais. Valeu, até de repente.